paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de juniores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Descomplicando a Teologia. Se você ainda não me conhece, sou a professora Neia Santos e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Aqui no nosso canal você vai encontrar as pré-aulas desde a turma de jardim de infância até a turma de adultos. Então fica com a gente. E já aproveita aí para deixar o seu like, para deixar o seu comentário e compartilhar o nosso vídeo com mais pessoas. Não esquece não, ativa a notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. Mas na aula de hoje estamos aqui para a aula de número 9 de juniores da nossa Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2025. E o título da nossa aula de hoje é Abacuque, o profeta da esperança. Esse é o tema que vamos abordar com os nossos juniores na aula de número 9 e vai ser bênção pura sem mistura para a glória de Deus. E esteja atento porque o objetivo desta aula de hoje é explicar a importância de manter a esperança em Deus, mesmo em tempos difíceis. Então, essa aula vai ser uma bênção para que os seus juniores aprendam a ter esperança, colocar sua esperança em Deus. Mas será que os juniores enfrentam tempos difíceis? Com certeza sim, tá? E não é igual aos mesmos tempos difíceis que os adultos, mas considere, eles sim enfrentam também tempos difíceis. E enfrentarão no decorrer da vida, é minha obrigação, é sua obrigação, tio, explicar e ensinar para eles como é enfrentar esses desafios na presença de Deus. E para você receber os seus alunos de uma forma muito intencional, acolher eles aí, você pode estar distribuindo alguns desenhos de tijolos para poder colocar numa torre de vigia. Você apresenta para eles os tijolinhos e apresenta também uma torre vazia, uma torre de vigia vazia. Você pode colocar em um cantinho da sala de aula e vocês vão preencher logo no momento da conclusão. Mas aí quando você receber eles, já entrega aí o tijolinho, pede para eles guardarem e vocês vão utilizar logo mais, vocês vão confeccionar uma torre como essa, muito bonita, vai ser uma bênção. Depois que você receber os seus alunos com muita alegria, faça o momento da oração. E para o momento da oração, você pode usar a caixa da oração ou incluir novos modelos, novos pedidos de oração na sua caixinha de oração. Depois que você fizer o momento da oração, dê continuidade para o momento da chamada. E pega papel e caneta aí para anotar, tá bom? Os alunos que estão presentes, eles podem estar respondendo Deus é minha esperança. E para aqueles alunos que estão ausentes, eles podem estar respondendo que Deus encha ele ou ela de esperança. Vai ser uma bênção. Aliás, falando em vai ser uma bênção, estamos aqui apresentando para vocês nossa sugestão de álbum de figurinha para melhorar sua frequência no terceiro trimestre de 2025. Se você tem interesse em adquirir, aqui na descrição do vídeo tem um link que vai te direcionar lá para o nosso grupo do WhatsApp, onde você vai ter maiores informações. Mas assiste esse vídeo para você ver como funciona. É uma bênção, vai te ajudar a melhorar a frequência. Você só vai entregar a figurinha correspondente à lição ao aluno que estiver presente. Se ele estiver ausente, ele não vai receber a figurinha na próxima aula, tá bem? E dessa forma você vai incentivar os seus alunos a frequentarem fielmente a sua escola bíblica dominical. Se você gostou dessa sugestão, deixa aqui nos comentários se você gostou desse modelo de álbum para fortalecer aí a tua EBD, a frequência aí na tua sala de aula. Mas vamos lá, dando continuidade, vamos para o momento do ofertório. Você pode conectar esse momento com o tema a ser estudado. Explique para eles que Abacuque, ele aprendeu a confiar em Deus
mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando tudo estava muito difícil. E nós também podemos entregar ao Senhor Jesus a nossa confiança, depositar nele a nossa esperança, para que ele possa nos ajudar mesmo em tempos difíceis. Quando nós ofertamos na casa do Senhor Jesus, nós estamos demonstrando de uma forma prática, concreta, que nós estamos depositando a nossa confiança nele. Ou seja, o Deus que proveu em meio à situação boa, vai prover também em meio à situação difícil. Mesmo que você passe por um momento de não ter, de escassez, vai também ser provido tudo que você precisa pelo nosso Deus. Depois que você fizer esse momento do ofertório, dê continuidade para a apresentação do tema. E como eu tenho dito aqui, é bom que você inicie essa apresentação fazendo pergunta para os seus alunos. Você pode perguntar para eles, por exemplo, vocês já olharam à sua volta no mundo, ou na escola, na rua, na família, em casa? Vocês já olharam em volta e já viram uma situação que pensaram, isso não está certo? Ou uma situação que você se perguntou, por que é que isso está acontecendo? Porque Deus ainda não fez nada nessa situação. Pode ser, por exemplo, um familiar que está doente e você se pergunta por que Deus ainda não curou? Por que essa pessoa está sofrendo tanto? Por que essa pessoa está passando por isso? Ou por que aquele coleguinha não tem as coisas básicas como eu tenho? Ou porque eu não tenho as coisas básicas e outras pessoas têm? Então, vocês já se pegaram perguntando, se fazendo esse tipo de pergunta? E esse tipo de pergunta, vocês apresentam para Deus? Vocês falam para Deus ou vocês não falam para Deus? Você, tio, deixa aqui nos comentários. Você costuma perguntar para Deus essas coisas? Você costuma levar para Deus as suas dúvidas? Deixa aqui nos comentários e pergunta também para os seus juniores. Será que é errado a gente fazer essas perguntas difíceis para Deus? Será que Deus gosta ou não gosta de ouvir as nossas perguntas, as nossas dúvidas? Pergunta aí para os seus juniores. Será que é errado fazer essas perguntas? Faz aí essa interrogação para eles, tá bem? E fala que hoje, nessa aula, nós vamos estudar, nós vamos conhecer sobre o profeta Abacuque. Ele não tinha medo de fazer essas perguntas difíceis para Deus. E em meio a um tempo muito complicado que ele estava vivendo. E em meio a esse tempo ele descobriu algo incrível, algo muito precioso, que foi onde encontrar a verdadeira alegria e esperança. Estão preparados para descobrir? Então prestem atenção na aula de hoje, que nós vamos estudar sobre Abacuque, o profeta da esperança. E para isso você pode fazer a leitura base, que está lá no livro de Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, e também em Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19. Faça a leitura com eles e dê seguimento fazendo também a leitura do Memorizando. E o Memorizando está no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Pergunta já para eles aí, quem são as pessoas corretas? O que fazem as pessoas corretas? Quais são as ações de uma pessoa que faz ela ser chamada de pessoa correta? Vocês são pessoas corretas? Pergunta e deixa os seus juniores interagirem com você. Pergunta para eles assim, como assim as pessoas corretas viverão? E quem não é correto não vive? Como é isso? Deixa que eles participem também. E aí, quem é que é fiel a Deus? Ser correto é ser fiel a Deus? Vocês estão sendo fiéis a Deus? Dessa forma, eles vão estar construindo conhecimento e entendendo o que é que esse versículo significa. Automaticamente, eles vão estar também memorizando de uma forma muito mais fácil o versículo da aula de hoje. Mas para facilitar essa reflexão e também para que eles memorizem ainda melhor o versículo, você pode estar apresentando para eles a torre de vigia com o versículo do Memorizando e pode estar também distribuindo para eles as partes do Memorizando do versículo em forma de tijolos, em forma de bloquinhos, para que eles junto com você possam confeccionar, possam montar a torre de vigia
com o versículo do Memorizando. Para isso, você pode dividir eles em equipes e entregar os bloquinhos de cada versículo para um grupo, né? Entrega para um, entrega para outra, outra cópia, e eles vão estar montando a torre deles. Depois, ao final, você pode estar pedindo que todos juntos possam ler o versículo e reforçando para eles que as pessoas corretas são as pessoas que agradam a Deus, são as pessoas que fazem a vontade de Deus, que fazem o que é certo. É isso que é ser uma pessoa correta, são pessoas que seguem a Deus. E quando fala que viverão, não é simplesmente viver, é viver plenamente, é viver em paz, é viver com a consciência tranquila, é viver coberto com a proteção de Deus. Por isso que o versículo vai dizer que as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, Ele é fiel conosco, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos guia, Ele nos ajuda, Ele provê todas as coisas, e é por isso que a nossa esperança precisa estar depositada nele. Você gostou dessa estratégia para memorizar o versículo com seus alunos? Deixe aqui nos comentários se você vai fazer aí na sua sala de aula. Depois que você fizer esse momento de memorização, faça o momento do louvor. E para o momento do louvor nós temos aqui Todavia Me Alegrarei, de Rayane Almeida, Minha Esperança, Cante com Nena 3. Você pode fazer esses louvores, você pode inclusive também louvar com eles os que confiam no Senhor, de Van Deise. Fica aí mais uma sugestão, vai ser um momento maravilhoso de louvor, de adoração a Deus, eu tenho certeza. E vamos agora para o nosso momento da dinâmica. Eu tenho certeza que você estava aguardando esse momento, então fica conosco. Para a dinâmica de hoje, nós temos aqui da dúvida à dança da esperança. Para essa dinâmica, você vai precisar levar pedaços de papel para distribuir, um pedaço para cada um dos seus alunos. Você vai precisar também de 2 caixas. Vou te deixar aqui como sugestão. Em uma caixa você vai escrever perguntas para Deus e na outra caixa você vai estar escrevendo promessas de esperança. Dentro da caixinha de promessas de esperança, você vai estar colocando também uma lista com frases ou versículos que vai falar sobre esperança, como Deus está no controle, Deus é minha esperança, Deus é minha força. Fique à vontade para colocar aquilo que você achar que deve colocar dentro da sua caixa de promessas de esperança. Coloque em tirinhas, porque cada aluno, coloca em uma quantidade grande, porque cada aluno vai precisar tirar uma frase ou um versículo dali de dentro da sua caixinha, tá bom? Mas antes de eu te dar mais detalhes sobre essa dinâmica, deixa eu te fazer um convite muito especial. Vem se tornar membro VIP do nosso canal, crente. Entra aqui, ó, no link que está na descrição do vídeo para você se informar e saber mais sobre isso. Você vai receber todo o nosso suporte, inclusive essa dinâmica digitada com todo o subsídio da aula, tudo que nós estamos passando aqui de sugestão, você vai receber se tornando membro VIP do nosso canal. Assiste esse vídeo que você vai entender melhor como funciona. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Você já sabe, é só entrar aqui na descrição do vídeo que tem um link que vai te direcionar lá para o nosso WhatsApp. Você vai tirar todas as suas dúvidas e fazer a sua assinatura. Mas dando continuidade à nossa dinâmica, depois que você preparar esse material, você apresentar para os alunos, distribuir as folhas, tá? Para que eles possam estar, você vai pedir que eles possam estar, na verdade, escrevendo ali ou desenhando uma dúvida, uma pergunta que eles têm para Deus. Como são juniores, eles já conseguem escrever, eles vão colocar nesse papel uma dúvida ou uma pergunta que eles gostariam de fazer para Deus. Por exemplo, eles podem colocar: por que é que eu fico enfermo? Por que é que o Senhor não fez isso ainda? Por que é que eu ainda não recebi aquilo? Algo que eles tenham de dúvida, algo que eles tenham, que eles desejam perguntar para Deus.
Eles vão colocar aí nessa folha de papel. Depois que eles escreverem, você vai pedir que eles possam amassar. Não precisa mostrar para ninguém, tá bom? Eles vão amassar bem amassadinho e vão depositar esse peso, essa pedra que ficou ali da dúvida. Eles vão estar depositando na caixa de perguntas para Deus. Você pode pedir que um aluno por vez faça isso e logo em seguida que eles colocarem aquela dúvida, aquela pergunta na caixa de perguntas, eles vão se direcionar até a caixa de promessas de Deus, vai tirar uma tirinha de lá de dentro, um cartão de lá de dentro e vai ler a frase que está neste cartão. Vai ser um versículo de esperança, uma frase de esperança. Então, todos vão ter a oportunidade de fazer isso. Explique para eles que Abacuque também apresentou para Deus as suas dúvidas, apresentou para Deus os seus medos, a sua queixa, as suas interrogações, as suas perguntas. Ele também apresentou para Deus. E quando ele apresenta para Deus, Deus não deixa ele sem resposta. Ele responde para Abacuque falando que ele tinha um plano de salvação, que ele tinha um plano para toda aquela situação. E quando Abacuque ouve a resposta de Deus, Abacuque fica tão tranquilo, tão aliviado. E ele vai escrever assim, ó: Deus, o Senhor é a minha força e me faz dançar de alegria, mesmo em tempos difíceis. Me faz dançar de alegria em lugares altos, mesmo nos tempos difíceis que eu estou enfrentando. Então, juniores, nós também podemos ter essa mesma confiança e esperança de Abacuque em Deus e podemos nos alegrar, podemos dançar na presença de Deus de alegria, mesmo em momentos difíceis. Então, vocês entregaram as perguntas para Deus, Deus respondeu vocês com uma palavra de esperança, com uma promessa de esperança, e agora nós vamos nos alegrar, nós vamos dançar de alegria na presença de Deus. Vocês soltam dos louvores sugeridos, vocês fazem um momento ali de alegria, segurando aí as tirinhas de papel com as frases e os versículos de esperança e louvando e agradecendo a Deus pela resposta do Senhor. Você gostou dessa dinâmica? Você vai fazer com seus alunos? Deixe aqui nos comentários se você vai fazer. Vai ser bênção por essa mistura em nome de Jesus. E agora chegou a hora da nossa história. Fica aqui com a gente que eu tenho uma sugestão muito bacana para apresentar para vocês. Você pode montar em sua sala de aula um local para você chamar da torre de vigia. Vou te sugerir que você possa colocar inclusive uma cadeira e uma mesa e você pode estar forrando com papel TNT marrom ou com algum outro tecido marrom para simbolizar que você está na torre de vigia, tá? Você coloca a mesa, coloca a cadeira, senta. Se você for de saia, muito cuidado. Se você for mulher, se você for tio, né? Que você for com a saia mais no joelho ou algo do tipo, tenha muito cuidado, tá bom? Você pode levar também uma escada para fazer como torre de vigia. Você sobe alguns degraus, aquelas escadas que consegue montar, só para simbolizar, só para ensinar que você está na sua torre de vigia. Já os seus juniores vão entender o que é essa torre de vigia. Mas se apresente como Abacuque. Se você for uma tia, para você não se caracterizar de forma masculina, você pode levar algum tio, ou então você levar algum irmão da igreja, um jovem dinâmico que possa representar Abacuque. Se você não quiser deixar que ele conte a história, você pode ir contando a história e ele fazendo a apresentação, a dramatização, representando que ele é Abacuque. E aí você pode levar um diário para simbolizar que Abacuque estava escrevendo o seu diário. Tudo que nós vamos falar sobre a história de Abacuque, Abacuque estava escrevendo no seu diário. Enquanto isso, enquanto você vai dramatizando ali, folheando o seu diário e tendo a conversa como se estivesse falando com os alunos, a conversa que você, Abacuque, teve com Deus, então você vai utilizando o diário e aí na sua torre de vigia, tá certo? Se você não quiser confeccionar essa torre de vigia, que eu particularmente acho que fica bem interessante, você pode estar também levando o visual da revista e aí compartilhando com as crianças o assunto, o tema, a história e apresentando o visual, tá bem? Mas fica aqui com a gente que a gente vai te trazer as ideias de como você falar, de como você aplicar, do que você colocar nas páginas do diário. Então, vamos começar.
Comece sentado na torre e respirando bem fundo com o seu diário na mão. Leve também uma pena, uma caneta para representar que você está escrevendo no diário. Se direcione para os seus alunos. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à minha torre de vigia. Você sabe o que é uma torre de vigia? Deixa que eles falem e se eles não souberem, você vai orientar que é uma torre, como por exemplo aquelas torres que tem na praia, onde os salva-vidas ficam para estar vigiando o local, para estar olhando o local. Se na sua cidade tiver um local de torre de vigia, explica para eles e faz referência para eles saberem o que é uma torre de vigia. Explica que no período de Abacuque, períodos que tinha muitas guerras, os vigias ficavam nas suas torres, próximos aos portões da cidade, para estar vigiando, vendo se havia algum ataque, se alguma coisa ia acontecer. Por isso que Abacuque fala que ele subiu na sua torre de vigia para ficar olhando tudo, observando tudo. E aí dê continuidade. Às vezes eu não consigo colocar para fora o que está acontecendo no meu coração. Este é o meu diário. Você apresenta aí o seu diário, onde converso com Deus quando eu estou confuso. E hoje eu estou especialmente muito confuso. Vou passar para vocês aqui a ideia da folha do diário que vocês vão colocar aí com as perguntas de Abacuque, baseado no que está escrito em Abacuque, no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Você pode ir lendo ou parafraseando de uma forma com muito entusiasmo e muita emoção. Isso vai fazer total diferença. Deus, até quando vou gritar por socorro? Parece que o Senhor não me ouve. Eu vejo tanta briga, tanta gente fazendo maldade e parece que nada acontece. Por que o Senhor me deixa ver tanta coisa errada e não age agora? Apresenta aí para os seus alunos e faça então a distribuição de alguns papéis para eles, que vão ser o diário deles, o diário de investigação deles também. Distribui para eles e diz aí também é o diário de vocês. E vocês vão estar escrevendo algo que gostaria de perguntar para Deus, mais uma vez, como foi no momento da dinâmica. Então pode ser, por que o meu amigo está doente? Ou por que fulano me tratou tão mal? O que está acontecendo? Eles vão escrever para interagir junto com você. Aproveite para explicar para eles que essas perguntas de Abacuque são perguntas como as que a gente muitas das vezes manda para a mamãe, para o papai, para alguém no WhatsApp. A gente manda a pergunta e fica aguardando para ver a resposta. Mas aí é como lá no WhatsApp aparece, só vai um pontinho. Não vai os dois pontinhos, ou então a mensagem não fica verde. Parece que ninguém está vendo. Parece que a pessoa que você enviou a pergunta, que enviou a mensagem, não está vendo lá do outro lado, está sem internet, está sem conexão, porque não vem uma resposta. Então, era assim que Abacuque estava se sentindo quando fez essas perguntas para Deus. Ou seja, a pergunta de Abacuque era urgente, mas Deus estava demorando de lhe responder. E às vezes isso acontece com a gente também. A gente tem perguntas para fazer para Deus. A gente tem situações que acontecem à nossa volta que a gente não gosta, que a gente não se agrada, que a gente fica insatisfeito e a gente fica pensando, será que Deus não está vendo? Será que Deus não vai fazer nada com essa situação? E sabe de uma coisa muito importante diante disso? É que Deus, ele não se assusta com as nossas perguntas. Deus, ele não se surpreende. Deus, ele não fica triste com as nossas perguntas. Ele fica feliz quando a gente para e leva para Deus as nossas perguntas. Fala com Deus como nós estamos no sentido. Deus não gosta é que a gente seja falso. Deus não gosta é que a gente tente mentir para ele, esconder as coisas dele. A gente esteja triste, esteja angustiado e a gente vai orar, conversar com ele e finja que está tudo bem. Isso aí deixa, assim, Deus triste com a gente. Mas quando a gente abre o nosso coração e fala, Deus, eu tô tão triste. Deus, eu vi fulano passando por isso e eu fiquei tão triste. Oh, Deus, eu tô te pedindo tanto tempo que o Senhor me deu um irmão, uma irmã e o Senhor ainda não me deu e eu tô tão triste com isso. Deus gosta quando a gente apresente para Ele aquilo que está passando com a gente. E foi diante dessa situação que Abacuque decide subir na sua torre de vigia. Ou seja, eu vou ficar no meu cantinho aqui,
quietinho, eu vou subir na minha torre de vigia, eu vou ficar aqui analisando a situação, eu vou ficar aqui atento para poder esperar e ver o que é que o Senhor vai me responder. E isso aqui é muito importante, viu? Explica aí para os seus juniores. Mais importante do que você levar para Deus essas dúvidas, esses questionamentos, é você ter a tranquilidade de esperar com paciência, esperar com esperança, com confiança, o que Deus vai responder. E estar atento, porque às vezes Deus está nos respondendo, mas a gente está tão agitado, a gente está tão distraído, que a gente não percebe a resposta de Deus. Já aconteceu isso com você? Deixa aqui nos comentários. Você está em meio a uma situação que Deus está te respondendo de uma forma muitas vezes até óbvia, mas você está tão agitado, você está com um turbilhão de pensamento e de emoções, você está tão desatento que você não percebe a resposta de Deus, ou você está focando tanto no problema, tanto nas perguntas, que você não ouve Deus falando com você. Deixa aqui nos comentários se já aconteceu isso e orienta os seus juniores que é preciso subir para a torre de vigia, é preciso estar tranquilo, esperando a resposta de Deus. E esperar a resposta de Deus, às vezes é como a gente faz um bolo, né? A gente faz o bolo, coloca todos os ingredientes, coloca tudo que a receita pede e leva para o forno. Só que aí a gente tem que esperar o bolo ficar pronto. Não tem outra coisa a se fazer a não ser esperar o bolo ficar pronto. Se a gente ficar com ansiedade, se a gente ficar inquieto demais e toda hora querer abrir o forno, olhar o bolo, o que é que vai acontecer com o bolo? Vai solar. Ou seja, a gente não vai ter a resposta como a gente desejava. Então a gente precisa esperar, mesmo confuso, mesmo angustiado, a gente precisa esperar a resposta de Deus. Precisa colocar os ingredientes tudo, que é orar, é ler a Bíblia, é ir para a igreja, é subir na nossa torre de vigia, ficar atento. A gente precisa fazer tudo isso, colocar todos os ingredientes e depois só esperar a resposta de Deus. Esperar o bolo assar, esperar o bolo ficar pronto. E quando o bolo está pronto, se for um forno automático mesmo, ele vai apitar. Se você programou ali o horário do bolo ficar pronto, o alarme vai tocar e você vai ver, ó, a resposta. O bolo está pronto. E é tão bom quando a gente vai lá e vê o bolo pronto. E às vezes o bolo fica muito mais bonito do que a gente esperava. Às vezes também o bolo não fica exatamente do jeito que a gente esperava. Mas nós precisamos continuar alegres e esperançosos em Deus. Porque nem toda a resposta de Deus pra gente vai ser exatamente como a gente queria. Mas é o melhor para nós, porque Deus sabe o que é melhor. E é diante dessa situação que Deus responde para Abacuque. Deus revela para ele o plano que tem e ainda vai falar o que está lá no nosso versículo do Memorizando. As pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Ou seja, quem está fazendo o que é certo, mesmo diante das pessoas que não fazem o que é certo, pode ficar tranquilo. Vão viver de forma plena porque estão sendo fiel a mim. Isso aí é como o GPS do carro. Isso aí é como você ter o GPS no celular. Você não sabe o endereço para onde você precisa ir. Você não sabe exatamente a estrada para onde você está indo. Ou seja, não sabe o resultado final. Mas você coloca ali no GPS para onde você quer ir. E o carro vai sendo direcionado. Você vai sendo direcionado pelo GPS. Vira à esquerda, vira à direita, continua em frente. Então, quando a gente confia, entrega a Deus as nossas queixas e espera, é como esse GPS. A gente fica tranquilo, fica descansado, porque Deus vai nos guiar e nos levar para o lugar certo. Vai nos entregar a resposta certa. Então, é como se fosse um GPS de Deus em nossa vida. Por isso que as pessoas corretas, as pessoas que confiam em Deus, que são fiéis a Deus, elas vão viver de forma plena. E quando você está usando o GPS, às vezes a estrada fica com neblina, às vezes a estrada não fica muito clara, mas quando você olha no GPS, você tem certeza, não, é por aqui mesmo, o GPS está marcando, é por aqui e vamos em frente. Então, mesmo que você fique com dúvidas, mesmo que você não consiga ver as coisas com clareza, Deus, ele vai direcionar você quando você
for fiel a Ele. E pergunta aí para os seus juniores, para vocês, o que é ser fiel a Deus? Então, coloque para eles que é escolher fazer a coisa certa, ser honesto. É mesmo quando é difícil você fazer o certo. Mesmo quando as pessoas estão fazendo errado, você continua fazendo o que é certo. É continuar confiando em Deus, mesmo quando alguém te decepciona. Mesmo quando as coisas não saem como você planejou, você continua sendo fiel a Deus. É acreditar que Deus tem um plano bom para você, como o GPS. Tem o caminho certinho para você chegar no seu destino, mesmo que seja às vezes um caminho diferente do que você pensou, mas vai chegar no teu destino. Confiar em Deus é isso, é saber que Ele tem um plano bom e que Ele vai te guiar pelo melhor caminho. Então, quem aqui está disposto a ser fiel a Deus? Pergunta para os seus juniores e aguarde as respostas deles. Mude para a próxima página do Diário de Abacuque. Coloque uma página bem bonita, alegre, com desenho do sol, de notas musicais, de um corvo saltitante. E você vai apresentar para os alunos que Abacuque, ele fala, olha, mesmo que eu saiba que as coisas não vão sair da forma como eu quero, mesmo que o cenário pareça difícil, eu agora tenho algo diferente. Depois dessa conversa com Deus, algo mudou dentro de mim. Mesmo sabendo dos problemas lá fora, agora eu tenho uma alegria, eu tenho um motivo de esperança. E esse cenário que ele vê é um cenário muito terrível. E Abacuque fala assim, ó, eu imaginei o pior cenário possível. Eu imaginei um lugar, como está escrito em Abacuque 3, 17 ao 19. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que falte os mantimentos, e você pode também estar apresentando uma imagem desse tipo de calamidade. Faça a relação aí com seus juniores com os tipos de calamidade ou de problemas que a gente pode enfrentar de escassez nos dias de hoje. Mesmo que a internet caia, mesmo que o meu celular quebre, mesmo que a minha mãe não me deixe sair para brincar com os amigos na rua, mesmo que eu fique doente, mesmo que alguém da minha família esteja doente, mesmo que me falte alguma coisa que eu quero muito, muito, ou que eu não ganhe o presente que eu tanto desejei, mesmo diante de qualquer uma dessas situações, eu me alegrarei no Senhor. Eu vou ter a minha esperança renovada em Deus, porque Ele é o Deus da minha salvação. E Abacuque vai deixar bem claro que a alegria dele não dependia das coisas acontecendo em volta dele, como ele desejava. A alegria dele depende de Deus. Deus é a nossa alegria. Explica aí para os seus juniores, a nossa alegria é quem Deus é, não é o que Ele faz, não é o que Ele não faz quando a gente quer que Ele faça, a nossa alegria é quem Deus é. Então, mesmo que as coisas não saiam combinado, mesmo que você receba crítica, mesmo que você não receba o que você quer, você deve se alegrar em Deus, porque Deus está no controle de tudo e Ele é a nossa alegria. Aproveite e explique aqui, é como se Abacuque tivesse entendido assim, ó, eu tenho uma bateria da alegria e essa minha bateria da alegria não é como a bateria do telefone que eu preciso ligar na tomada. Ou seja, não é uma alegria que eu preciso que as coisas externas aconteçam. É uma alegria que está dentro de mim. É uma alegria, uma bateria que é recarregável lá dentro, recarregada por Deus. Isso é maravilhoso. Deixe um glória a Deus aqui e pede para os seus juniores glorificar a Deus, reconhecendo que Deus é a nossa alegria e que Ele é uma bateria de alegria inesgotável. Essa carga de alegria na nossa bateria, vinda de Deus, nunca vai se esgotar. Leia a próxima página do diário, que vai estar falando sobre Abacuque, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: o Senhor Deus é a minha força. Ele fez os meus pés como os da corça. Mostra aí a figura da corça. Os pés da corça são pés ágeis, rápidos. As corças são animais, além de muito bonitos, muito ágeis, que correm muito. Então, ele fez os meus pés como o
da corça. Que coisa maravilhosa. Me fez andar em lugares altos. As corças conseguem andar em montanhas, em lugares muito altos, em grandes penhascos, em lugares que muitas pessoas não conseguem chegar, elas conseguem chegar. E é assim com a gente. Deus nos faz chegar a lugares altos, a lugares que a gente não imaginava. Glória a Deus por isso. Isso quer dizer que Deus, ele nos dá habilidades para você se sair bem na prova que você acha difícil. Deus te dá habilidade para você conseguir enfrentar com força um momento de enfermidade, com coragem, com alegria. Deus te dá força para você estar calmo diante das situações de problema. Isso tudo é Deus trabalhando em nós. E para finalizar o diário, apresente aí a última folha. O que Abacuque vai dizer, ó, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque vai falar aí para os seus juniores, tá? Olha, eu comecei o meu diário com muitas perguntas, com muitas dúvidas, mas agora eu finalizo entendendo que todavia eu devo me alegrar no Senhor. E vocês, juniores, vocês vão todos os momentos e todas as situações, vocês também escolhem se alegrar no Senhor? Pergunta aí e ouve atentamente a resposta dos teus juniores. E para concluir esse momento da contação da história, você pode montar a Torre da Esperança com seus alunos, com os tijolinhos que você entregou lá no início da aula, e eles podem colar neste cartaz. Você vai levar o molde, apresentar o molde da Torre de Vigia da Esperança, e você vai montar. Você também pode apresentar alguns visuais da história para eles poderem relembrar aquilo que você contou, interpretando o personagem de Abacuque. Vai ser uma bênção a tua conclusão, mas não esquece não, faz o teu momento também de atividade. Faz a atividade da revista e faz também uma atividade extra para que os seus alunos possam estar aprendendo ainda mais. E eu quero aproveitar e louvar a Deus por sua vida, te agradecer por estar aqui conosco, te convidar para estar também na próxima aula. E não sai do vídeo não sem deixar o seu like, sem se inscrever no nosso canal, sem compartilhar o nosso vídeo, sem deixar o teu comentário, que é muito importante. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.